Namaskar. Então, a solução, né, para todos esses problemas aí, como ela falou, né, é a gente conseguir ver, né, que tudo é a consciência infinita, né? Inclusive, é a solução para tudo na nossa vida, ver isso. O que eu trouxe hoje para a gente refletir é exatamente um pouco disso, né? O olhar a tudo disso, né, que está falando sobre a consciência infinita. Que eu estou falando, vou falar sobre a consciência infinita ser tudo, a gente conseguir ver isso. E o que é necessário para a gente conseguir ver, né? Porque o que acontece, né? No mundo, esse mundo, né, que a gente já sabe que o nome é Jagati, porque vem de mover-se, né, movimento, tudo se move todo o tempo, né, tudo está em completa inquietação, vamos dizer assim, né? E esse mundo é reflexo, né? É a forma psíquica de Brahma, né? É a manifestação psíquica de Brahma. E como que a gente vai entender isso? Quando a gente vê, hoje tem uma coisa que é bela, maravilhosa, amanhã já pode não ser. Uma coisa que hoje é um exemplo, um doce gostoso, amanhã nem vai poder ser comido, amanhã ou depois. E tudo na vida é assim. Entender esse estado, né, de mudança, né? E entender o que não está sujeito a esse estado de mudança. O que o tempo cala, né? Porque é o tempo que faz ocorrer as mudanças. O único que está fora disso é a consciência infinita. E aí a gente compreender isso, né, é um dos tipos de viveka, né, de discernimento, que a gente pode dizer também que é compreender não só essa questão de que tudo muda, né, como também de que é o Nitya Viveka, né, que a diferença entre o que é permanente e o que é impermanente. Isso é muito importante para a gente entender isso, né? Então, resumindo, a gente deve evitar a atração por esses objetos finitos. Porque se a gente ficar com a atração por esses objetos unitários, a gente sabe que é a consciência infinita, então a gente tenta saber. A gente sabe que essa consciência infinita foi metafoseada, foi, vamos dizer, contaminada, né, pelas gunas e tal, mas a partir do momento que ela deixou de ser pura, que ela deixou de ser aquele Tita Shakti, então ela passa a ser mutável, ela passa a ser impermanente. E aí a gente não pode se apegar a isso. Aí que está o segredo, não se apegar a essas manifestações unitárias da consciência infinita. E aí, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode não se apegar? Vem de novo, atribuir a cada dessas unidades, né, que a consciência infinita. Quando a gente atribui a consciência infinita a tudo, esse tudo a gente vai considerar sendo a consciência infinita. A gente não vai correr risco de querer se agarrar a estas coisas impermanentes. E aí, quando a gente fala disso, né, esse vairagya que a gente precisa para ter isso, para a gente ter essa viveka, a gente precisa de vairagya, que a gente já pode traduzir como desapego, mas na verdade esse vairagya é muito mais que um simples desapego. Ele na verdade, uma total entrega. Quando a gente fala de um vairagya, a gente às vezes traduz, vairagya é desapego, mas não é só desapego, é uma entrega e é também desenvolver esse intenso desejo pela espiritualidade suprema, esse desejo pelo Supremo. E a outra coisa que é necessária também para a gente desenvolver esse viveka, esse discernimento de entender, né, o que realmente a gente pode se apegar ou não, é a prática constante, que é chamada de abhyasa. Essa prática constante, essa prática sincera, ela vai nos permitir alcançar isso. E quando a gente adquire, né, esse autoconhecimento, né, esse viveka aí que vai realizar que a unicidade do Supremo, porque quando a gente fala de unidades, né, unidades são o que está fazendo que a multiplicidade do Supremo. Quando a gente entende a unicidade, que ele é realmente aquele do Eita, que é um outro tipo de viveka, né, a gente vai entender que ele é único, só ele é imutável, só ele não está afetado pelo tempo, só ele não vai sofrer mudanças. Então, quando a gente alcança isso, a gente vai, para alcançar isso, a gente não vai precisar nem de estudos, nem de discursos, a gente precisa de ter
a prática, a gente precisa de ter o sadhana. Porque de modo secundário, como o Baba diz, a gente até pode conseguir alcançar isso por conhecimento ou por outro meio, mas na verdade o meio verdadeiro é a devoção. Por isso que o Baba fala que esse meio direto, primário, como ele diz, é quando você tem a devoção e você se dedica a esse conhecimento, né? A essa entrega através do sadhana. E aí agora, né, para a gente refletir, né? O que acontece, né, quando a gente fala que a gente está fazendo sadhana? A gente pode até falar que a gente está buscando, né? Estou buscando o divino. Aí tem até o Shivokti, quando o Shiva fala, né? Caminhe para o seu interior, que ele está dentro de você. Aí às vezes não fica tão claro, porque na verdade a gente está buscando, na verdade. Porque se a gente sabe que tudo, se a gente começar a entender que tudo é o divino, tudo é o divino. Se tudo é o divino, então eu posso dizer que eu sou, né, você, o amor, não importa o nome que a gente vai dar, a gente vai chamar que tudo é a consciência infinita. Como que a gente vai poder, então, buscar algo se a gente já é o algo? É uma certa, vamos dizer assim, pegadinha, quando a gente fala assim, estou buscando o que eu já sou. Então, é aí que a gente tem que pensar, a gente não tem que buscar. O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que lembrar que nós somos essa consciência, que você, que todos, que tudo é esse amor, tudo é essa consciência infinita. E quando a gente então troca essa busca, né, o buscar por ser, por vivenciar a consciência infinita, aí a gente vai estar no caminho. Aí a gente realmente vai conseguir fazer isso. E como que a gente vai fazer? Antes, e quando a gente consegue fazer isso, a gente vai conseguir ver realmente ele em tudo. Quando a gente consegue realmente ver ele em tudo, todos esses problemas, essas coisas que no mundo existem, eles vão acabar. Ou vão, pelo menos, né, ser minimizados. E mais, quando a gente consegue ver isso tudo, a gente vai fazer o que completa o nosso sadhana, o que completa nosso dharma, que é o seva. Porque se a gente não vê que a gente, quando está servindo, a gente está servindo a Paramapurusha, a essa consciência infinita, a gente vai estar sempre achando que a gente está fazendo, ou que a gente é muito bonzinho, ou que está fazendo alguma coisa que está faltando, mas quando você começa a ver realmente que tudo é ele, então você não vai mais ter as dualidades. Então a dualidade termina, né? Que a dualidade, diferença de unicidade, né? A dualidade termina quando você encara e entende realmente, né? Vê realmente a unicidade. E aí, essa unicidade, né? Isso acontecendo, né? Além, né, de fazer com que a gente chegue nele, porque como a Baba diz todo tempo, a gente fala todo tempo, né? Que a gente se transforma no que a gente pensa, né? A gente vendo isso o tempo todo, a consciência infinita está em tudo. Então não tem como a gente não estar se convertendo, se transformando nessa consciência infinita. E aí, como também que a gente vai fazendo isso no nosso dia a dia? Ver, né, o divino em tudo, ver a consciência infinita em tudo, é quando a gente faz a nossa segunda lição, o nosso Guru Mantra. E entender que nós somos ele, é quando a gente faz o quê? O Ista Mantra. A nossa meditação, o nosso dhyana. Então, a gente vai vendo que a gente está misturando, fazendo esse mix aí, né? Ou como a gente diz na matemática, essa transitividade, né? Se a gente, tudo é Brahma. E se eu também sou, então, na verdade, eu sou tudo. Então, tudo sou eu. Um verbo aí não vai mudar, tudo sou eu, tudo é eu. Então, aí a gente vai realmente entender que somente a consciência infinita é imutável, somente a consciência infinita é permanente, somente a consciência infinita é o nosso verdadeiro abrigo, somente nela a gente pode se apegar. Por isso que tem o nome Bhakti, como o Baba diz, né? E como a gente falou, né? A gente tem que sempre lembrar. Baba ensina em um dos discursos, o que a gente precisa para alcançar Bhakti. Shravana, Manana e Nidhyasana. O Shravana está sempre cantando, sempre falando sobre o divino. O Manana está sempre lembrando e relembrando,
Aí que entra aquilo que que a gente tem que fazer não é estar sempre buscando, estar sempre lembrando. Então é o Manana. E o outro é o Nididhyasana. O Nididhyasana é quando a gente está se entregando, que é, no caso, a meditação. Então aí, juntando tudo, né, Baba explicou, alcançar o Bhakti, Shravana, Manana e Nididhyasana. E aí a gente vai, com esses três, né, essas três etapas, conseguir o Bhakti, que é justamente o apego, né, o apego que é realmente digno de ser nosso abrigo. Porque se a gente se apega, né, o contrário de Bhakti é o Asakti, se a gente se apega a algo que é finito, a gente está perdendo tempo. E aí, Baba fala, né, não nesse discurso, né, que eu fiz esse resumo, mas em outro, não perca seu tempo. Seu tempo, sua vida seu tempo é curto nessa vida, nessa existência, a gente tem que dedicar o nosso tempo para o sadhana. E ele fala, faça sadhana sempre. Quando não estiver fazendo sadhana de uma maneira formal ou informal, de qualquer maneira, cante o Kirtana, fale sobre o divino e sirva toda a criação dele. Então, vamos ver, né? A gente tem todas as dicas, né? Os ensinamentos de Baba, com todas essas evidências, né, que ele nos mostra e todos os passos que ele nos ensina, que ele nos deixou, para a gente poder realmente seguir e fazer, né, o nosso Dharma acontecer, o nosso Dharma de humano, que é essa lembrança de que somos ele. Namaskar. Namaskar.